é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. Mas pecado, pastora, pois é, um pecado que muitos... Primeiro porque o coração não está firmado no Senhor. Igreja, por que nós pecamos? Por que nós pecamos, igreja? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar sobre... Eu fiz uma pergunta. Por que nós caímos ou cedemos para o pecado? Você sabe falar por quê? Por quê, pastor? Porque o nosso coração não está firmado na palavra. Quando o nosso coração estiver firmado, lembra de Mateus, quando Jesus fala que nós temos que construir a nossa casa onde? Na rocha. Então, se construirmos a nossa casa na rocha, quando ele fala construir a casa na rocha, é construir a nossa vida espiritual na palavra. Tá? Então, quando a minha casa está construída na palavra, o vento sopra. É assim que diz lá, vem o vento, vem a chuva, mas a casa não. Quem que é essa casa? Somos nós. Vem o pecado, vem a tentação, vem o mal, mas o vento sopra sobre mim. Será que eu vou cair, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou retroceder, eu vou murmurar? É a queda da casa. E essa casa somos nós. Então, quando eu construo a minha vida na palavra, nos ensinamentos, ele vai soprar. Eu vou mostrar hoje aqui que ele sopra, ele vem contra nós. Só que nós não caímos. Por quê? Porque o nosso coração está firmado na palavra. Igreja, é diante das adversidades que eu vou mostrar quem eu sou e como eu estou. E nós falamos muito sobre fé. Eu tenho fé, pastora. Eu sou o cara, né? Eu sou a cara, né? E aí, quando vem as adversidades, vem a tentação, né? Eu estava meditando nessa palavra que eu preguei de manhã, e eu falando sobre a tentação, meditando, falando comigo mesmo e com Deus, né? E na minha mente, Senhor, falei, então, né? A tentação chega, né? Às vezes a tentação não é um adultério, não é uma prostituição. A tentação, às vezes, vem para você sonegar, vem para você defraudar. Às vezes a tentação vem, é um celular que, em vez de você estar orando, meditando a palavra, você está onde? Passando o dedo lá no celular, né? Perdendo às vezes tempo, né? Porque eu vejo assim, fica ali, ó, caçando o quê? Ó, o dedinho, não é assim? E aí nós somos o quê? Sendo tentado, porque em vez da gente estar alimentando, eu vou falar para vocês, igreja, porque eu tenho que vigiar nesse ponto. Como eu tenho uma igreja, eu tenho pastores que eu tá sobre a minha responsabilidade assim no mundo espiritual, eu tenho que estar sempre olhando, mas eu vigio muito, porque aí você entra, aí você vai começar a olhar. Então eu venho me policiando todos os dias, porque eu não quero ficar tentado em ficar muito tempo em frente a tela do celular e acabar esquecendo de orar, acabar esquecendo de meditar, de ouvir a pregação. Então, nós precisamos tomar cuidado que o diabo ele vem para nos tentar. E se nós não permanecemos, isso acontece muito com jovens, né? Que fica horas e horas no celular, e às vezes até pessoa de idade. Eu sei, porque eu vejo, às vezes a pessoa está lá, bram, 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 bram. Por que não pega lá, não abre o plano da salvação? Vou estudar sobre o plano da salvação, vou estudar sobre o coração, eu vou estudar sobre isso. No celular, pode estudar. Mas a gente precisamos evitar. Por quê? Porque a nossa casa tem que estar firmado na rocha. E nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, no versículo 15. Quando Deus falou para Adão, né? Adão recebeu uma ordenança do Senhor, o Senhor ordenou, recebeu um mandamento de Deus. Tá? E aqui nós vamos ler aqui no versículo 15, 2:15. O Senhor Deus, vamos lá, tomou o quê? O homem colocou aonde? No paraíso, igreja. Adão estava ali, olha, não precisava trabalhar, não precisava acordar cedo, já não precisava pagar imposto, nada disso. Não precisava preocupar com o governo,
quem se ia ser o presidente, o prefeito, o vereador, nada disso. Adão estava de boa, como diz o povo aí fora, de boa. E aí Deus fala para ele, dá um lugar, um paraíso para ele o quê? Cultivar e guardar. Ah, ele ia ficar lá, nascer, ia lá, comia, não quero mais esse aqui, vou comer esse, e assim era a vida de Adão. Mas vamos lá. De toda a árvore, olha o mandamento que Deus deu para ele. Vamos lá, vamos ler, igreja. De toda a árvore do jardim, vamos lá, ler aí comigo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve, você não deve. Por quê, igreja? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus criou o homem. Falou: olha, tudo é seu. Eu criei você, a minha imagem, a minha semelhança. É assim que Deus falou para ele. Ele falou: ó, você. E lá no Salmo 8, versículo 5, diz que Deus criou o homem um pouco abaixo. Olha lá, fizeste, ó, aqui, ó. Olha lá, fizeste-o, entanto, por um pouco menor do que Deus. Igreja, preste atenção. Você pode até não concordar, você pode até falar, eu não concordo com isso, se você não quiser. Mas olha a capacidade que Deus deu para nós, ser humano. Ele fez nós um pouquinho, olha lá, ó, um pouco menor do que ele. Ó, e de glória e de honra o coroaste. Aí o que acontece? Deus deu para ele o quê? Fala, mandamento. Você não vai comer. Ó, tudo que está aqui é seu. Você pode ir para lá, para cá, mas essa aqui você não vai comer. Foi o que Deus falou para Adão. Mas vamos aqui no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: mas o que, igreja? A serpente, mais o quê? Que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Só que essa serpente já estava o quê? Incorporada, manifestada com o diabo, Satanás. Satanás incorporou na serpente. E quando Eva passeava, conhecendo, né, o jardim, desconhecer que Deus deu para nós, né? Quando Deus deu o mandamento para Adão, Eva ainda não existia. Depois que Deus criou Eva da costela de Adão. Então, quando Eva foi criada da costela de Adão, Adão deve ter falado assim para ela: olha, minha varoa, né? Minha varoa, o nosso Deus criou todas as coisas, e tudo é nosso, né? Aqui, as plantações, os animais, a gente pode comer tudo. Quando Deus criou Adão, não comia carne, tá? A carne veio comer depois da queda. O homem não foi criado para comer carne de animais, tá, gente? Nós somos criados para comer vegetais. Tem nada de comer carne que nós gostamos, isso aí não foi criado para o homem. Então, quando Eva foi criada, Adão passou para ela o mandamento. Falou: olha, mulher, varoa, carne da minha carne, osso dos meus ossos, eu quero ensinar para você uma coisa. Você pode comer de tudo, mas dessa árvore aqui você não pode comer. Mas quando a serpente, sabe quem que é a serpente? Aquela pessoa ali que mim sempre está conversando com você. Pastor, então, a serpente é a minha sogra? Não sei. Depende do que ela fala para você. Se ela fala para você que você tem que separar do filho dela, se ela fala que você não vale nada, então ela é a serpente. Saber. Às vezes a serpente é o seu colega de trabalho que fala que você tem que pedir conta. Às vezes a serpente é aquele que quer que você dá a carta de divórcio, né? Hoje, até conversando com a minha filha, eu vi algo que pareceu para mim um vídeo de uma mulher que foi traída há muito tempo e aí descobriu, depois ela gravou o vídeo, jogou nas redes sociais, virou um balacobaco, né? E aí eu comentando com ela sobre isso, ela disse que teve uma mulher que foi assinar o divórcio
e as amigas foram para a porta com carro de som e com confete. Aí, quando saíram lá do divórcio, né? Pá! Gente, isso é serpente. Porque o divórcio, diante da Bíblia, pode. Não, você tem que separar, você tem que entender que você está novo, você está nova, você tem. Não, 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 não. Então, às vezes, a serpente é essa aí, isso que eu estou falando, tá? Às vezes, aquela pessoa que está do seu lado, que só quer seu mal, que não quer ver você, não, isso aí não vai dar certo, não, não faça isso que não vai dar certo. Isso aí você vai. Às vezes, Deus está falando para você fazer e você não faz. Então, isso aí pode ser só a serpente. Então, quando a serpente chegou, né? E aí diz assim: é verdade, ó como que ela usa a palavra. É verdade? É verdade o quê? É verdade que Deus disse, igreja, Satanás sabia que Deus tinha falado para Adão, mas ele quer levar você o quê? Duas coisas: a dúvida e a confusão na sua mente. Eu falei de manhã sobre isso. Dúvida e confusão na sua mente. Mas será que foi isso que Deus disse mesmo? Que confundir você. Quando ele perguntou, é verdade? E aí o que diz? Que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus falou isso? Foi isso que Deus falou? O que ele estava trazendo para Eva, igreja? O que ele estava fazendo? Trazendo uma meia verdade, uma confusão e uma dúvida, porque Deus não falou isso para ela. Aí, vamos lá. Aí a mulher respondeu à serpente. Aqui que eu falo. A mulher já era para ter o quê? Respondido na palavra. No ensinamento que Adão tinha dado para ela. Não, não foi isso que Deus falou. E como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, nem mais da palavra que saiu da boca dele. Ali ela ia o quê? Cortar o mal pela raiz. Mas ela deu o quê? Conversa, igreja. Quantas pessoas da conversa? Para as pessoas erradas. Para ouvir, às vezes. Pessoas que não vão edificar você em nada. Não vai trazer uma palavra de sustentação para a sua fé. Não vai trazer uma palavra revelada para você, igreja. Nós precisamos tomar cuidado com quem está ao nosso lado. Porque, às vezes, a pessoa, ela vê que você já não está bem, ela vem e acaba de matar você. E aí você fica dando ouvido. Você fica dando ouvido àquele que foi fracassado no casamento, aquele que foi fracassado, às vezes, na vida financeira, que nunca foi bem sucedido. E aí vai dar conselho, e às vezes as pessoas que. Você pode ver, pastor que é bem sucedido, ele vai estar sempre querendo trazer outro para o ministério. Pastor mal sucedido, ele vai estar sempre querendo tirar os que estão no ministério. Sabia disso? É assim. O que é bem sucedido vai trabalhar com um, mesmo que aquele um dá problema, mas vai trabalhar, vai cuidar, vai ensinar. Para quê? Para que ele venha para o ministério. Mas o pastor que é mal sucedido, que não foi feliz, que anda revoltado com a vida, vai fazer o quê? Não, ó, se eu fosse você, não entrava no ministério, não, porque o negócio aqui, isso aqui é para. Isso aqui é. Né? Não sai, não sai, está ali, mas está falando para não entrar. O que nós temos muito problema na igreja hoje é isso. As pessoas são mal sucedidas no ministério e quando chega um, simplesmente quer empurrar. Mas vamos aqui na palavra, voltando aqui. Aí ele disse, né? Aí a mulher responde à serpente, já errou aqui. Do fruto das árvores do jardim podemos o quê? Vamos lá, igreja. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem o quê? Comer dele. Nem o quê, igreja? Vocês viram alguma coisa diferente aí? Sim ou não? Não viram? O que está de diferente aí? Responde aí para mim. Deus disse o quê? Não coma. Mas Deus não falou para não tocar. O que já houve na fala de Eva? Confusão, divisão e incredulidade. Numa pequena fala, ela disse, não coma, e o quê?
Deus falou para mim não comer e não tocar. Deus não falou para mim tocar. Já houve o quê? Uma acrescentação ali que não foi que Deus falou. Então, quando o inimigo vem, ele vai dizer: ah, eu acho que você tem que fazer dessa forma. Eu acho que não. Você não tem que achar nada, igreja. Você tem que achar o que está escrito na Bíblia. Aquilo que está na palavra que você tem que encontrar. Cuidado, você precisa fortalecer seu coração na palavra para quando o maligno vier, porque ele vem, o inimigo se levanta contra nós, você vai ter a resposta em cima do quê? Da palavra. Não no que você acha. Aí tem gente que enfrenta luta, diversidade, casamento, família, finança, aí fica desesperado, não sei o que eu faço. Sabe o que faz? Porque o seu coração está sem palavra. Todas as vezes que você se encontra num beco sem saída, num mato sem cachorro, no meio do um cego no meio do tiroteio, é porque está te faltando palavra. Quando você tem a palavra, você tem o quê? A resposta. Quando você tem a palavra, você tem o quê? A solução. Quando você tem a palavra, você está o quê? Firmado, você não vai. Eva já disse o quê? Deus disse. Mas Deus não tinha dito isso. Mas vamos lá. Para que não venha o que morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não o quê? Morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, que é o fruto, os olhos de vocês abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Igreja, essa fala de Satanás aqui não foi o mesmo desejo que ele teve no céu de ser igual a Deus? Foi ou não foi, igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja amada do Senhor Jesus. Satanás, ele não mudou a estratégia dele, continua a mesma coisa. Eu até coloquei aqui, quando eu estava meditando, eu escrevi, eu falei com Deus, escrevi aqui na minha Bíblia. Sabe o que nos deixa triste? Nós já temos todo o manual. Todo o manual. Temos ou não temos? Aqui, ó. Aqui está toda a história. Aqui está a nossa vida. E o que a gente faz? Praticamos a mesma coisa que os nossos pais, heróis da fé, fizeram. Deixamos ser enganados pelas obras das trevas, deixamos o inimigo prevalecer contra nós, mas está tudo aqui. Eu até coloquei aqui, sabe o que deixa mais triste? Que sabemos como agir, mas nós não agimos. Sabemos como nós devemos fazer para resistir o diabo, mas nós não resistimos. Por quê? Porque nosso coração não está na palavra. Igreja, deixa eu falar para você. O missionário disse isso. Não é a oração que traz milagre. O que traz milagre na nossa vida é o quê? Obediência à palavra. Quando eu obedeço aquilo que Deus falou, a porta vai ser. É a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Moisés orou para que o mar se abrisse? Sim ou não, igreja? A pastora fez uma oração, um jejum de 7 dias. Aquele homem orou. O joelho dele ficou todo furado porque estava em cima da pedra lá e orou. Foi isso? Ele obedeceu o que Deus falou para ele. Porque clamas a mim, Moisés, manda esse povo marchar. Pronto. O mar foi lá e fez o quê? Abriu. É a obediência naquilo que Deus manda eu e você fazer. Você quer ter vitória? Você quer ver as portas se abrindo na sua vida financeira, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida? Obedeça aquilo que Deus mandou. O que Eva fez? Desobedeceu o ensinamento de Deus. Ah, pastora, mas Deus deu para Adão, mas Adão deve ter ensinado ela, eu tenho certeza. Porque ela sabia. Ela deu a resposta em cima daquilo que Deus falou. Só que ela acrescentou algo.
Então, quando Deus nos ensina, Ele está nos mostrando como nós devemos o que? Agir. É dessa forma que eu tenho. Igreja, nós não temos que inventar nada, nós não temos que acrescentar nada, não temos que misturar nada. Tem gente que mistura as coisas com a palavra. Ai, não, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não faça o que Deus mandou você fazer. Deus falou para você fazer, faça. Obedeça, que as coisas vão acontecer. E aí, a Eva, a serpente, já foi, né? Aí falou para ela: olha, isso é verdade mesmo, Deus falou. Mas sabia que ele falou para você não comer porque você vai ficar igual a ele? De quem era esse desejo? De Satanás lá nos céus. Porque ele queria ser igual a Deus. Não deu certo para mim, agora vou tentar a Eva. E veio, e tentou, e foi o quê? Bem sucedido. Igreja, não deixa o diabo ser bem sucedido na sua vida. Não deixa o diabo ser bem sucedido na sua vida. O diabo está sendo bem sucedido na vida de um monte de cristão. É cristão mentiroso, é cristão. Gente, eu estava falando com a minha filha e falando com algumas pessoas. Sabe o que me dá alergia, coceira, ortiga? Eu fico meio coisada. Sabe o que é? João 8,44. O que está escrito em João 8,44, pastora? Jamile vai colocar aí, você vai ler. João 8,44. Olha lá. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e quer me satisfazer o desejo dele. Igreja, como que nós satisfazemos o desejo do diabo? Olha lá. Continua, Jamile. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, igreja. Olha aqui para mim. Não existe mentirinha e nem mentirona. Tudo que está fora da palavra, que não está de acordo, que não tem uma lei, é mentira. É mentira. Quantas vezes você mentiu e você satisfez o desejo do diabo? Às vezes eu gosto de usar essa palavra que vocês nem sabem, inquisilada. Minha tia que falava isso. Estou inquisilada. Inquisilada é inquisilada que esse povo, que mente. Gente, e vou falar para você, tem pastor, tem ministro, tem obreiro, tem membro, um monte de gente dentro da igreja que mente. Está satisfazendo o desejo de quem? De Satanás. Quando você mente, meu irmão querido, amado, filhinho da mamãe, não vou nem falar do papai, porque do papai, quando mente, é do diabo, né? Você está assinando uma promissória para ele. Ele, cedo ou tarde, ele vem o quê? Ele afasta, porque foi como ele fez com Eva, já vinha uma conversa de muito tempo. E onde que o diabo trabalha? A sua fraqueza. Então, Satanás foi lá e falou, aí vamos lá, versículo 6. Vendo a mulher, olha só, agora a mulher fez o quê? Viu. Abriu os olhos dela. Igreja, presta atenção, quantas vezes Eva passou por essa árvore? Ah, pastor, um monte de vezes. Ela tinha desejado? Ela começou a desejar depois que a serpente falou. Igreja, quantas vezes você já ouviu alguma coisa e falar, é verdade, eu não tinha parado para pensar. Já aconteceu com você? Alguém falar para você, você sabia que os pastores são tudo ladrão? É verdade, eu não tinha parado para pensar. Porque você ouviu. Eva ouviu que a árvore era o quê? Boa! Eva, essa árvore é boa, se eu fosse você, comia. Igreja não é maçã, tá? Você vai, é maçã, não foi maçã, não. Mas vamos lá na palavra. Vendo! Então ela o quê? Abriu os olhos da cobiça. Igreja, quantas pessoas ficam cobiçando? Satanás, ele vai trabalhar onde o seu coração ainda não é fortalecido, meu irmão, minha irmã. É assim que ele trabalha. E ele sabe aonde você é fraco.
Às vezes a fraqueza de alguns são as plataformas. Ai, quando eu vejo aquelas maquininhas, o tigrinho, uau! Aí eu quero jogar, pastora. É sua fraqueza. Fortalece seu coração nessa área. E aí ela está dizendo, vendo, então abriu os olhos para o quê? Comer. Agradável aos olhos. Cobiça a igreja. Ela cobiçou. Pronto. A mulher já está o quê? Contaminada. Agora só falta o quê? O ato. Isso aqui chama iniquidade. Presta atenção. A iniquidade, ela entra no coração do homem e o pecado é o braço da iniquidade. Ela tinha cometido o pecado aqui? Tinha. Já desejou? Só que agora falta o quê? Só consumar o ato. Igreja, por isso que nós temos que estar com o nosso coração fortalecido na palavra, para quando já vier esse desejo da iniquidade, nós temos que fazer o quê? Sai fora. Ah, mas aquela menininha bonita, pastora, aquela lá que eu queria, pastor. Não, 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 meu filho. Deixa lá. Aí diz o quê? Para dar o quê? Entendimento e tomou do seu fruto e comeu. Ó, ó o estágio de Eva. Ela passou por 3 estágios. O terceiro qual foi? Ela desejou ter o entendimento de Deus. O mesmo pecado de Satanás. O mesmo pecado. Ela desejou ter o mesmo entendimento do que Deus, igreja. 3 estágios. No quarto, ela fez o quê? Consumou, comendo. Igreja, deixa eu falar para você, antes de você cair, Deus vai te dar um escape. Deus vai fazer você lembrar da palavra. Aí diz o quê? Comeu e deu também a quem? Ao marido. E ele fez o quê? Comeu. Tem alguns estudiosos aí da Bíblia, né, que se encontra cada um que só Jesus na causa. Ai, Jesus. Então, a gente vê umas coisas aí nos estudiosos, né, que pega a Bíblia aí, que é esmiuçar e tal, você tem que tomar muito cuidado, que nem todos que é Israel, israelita. Aí fala que Eva, ela não tinha sabedoria, foi negligente, Eva era burra, só colocou Eva para baixo. Igreja, eu não acredito dessa forma. Eu não creio, melhor dizendo, dessa forma. Porque Deus deu o quê? A inteligência, a sabedoria para Adão. Você pensa que Adão tinha nossa mente? Não, meu irmão, a mente de Adão era perfeita. Passou a ser imperfeita depois da queda. Adão, gente, para pensar, Adão deu nome a todos os animais. Esse é a cobra, esse é o cobro, esse é o leão. Aonde, gente? Essa é a caninana, essa é a cascavel, essa aqui. Foi ele que deu. Meu neto ganhou um livro da Tamara de animais, né? E aí porque ele gosta muito dessas coisas, de animais. Aí quando ele desfolhou, estava lá falando da tartaruga, mas não falava da espécie. Ele, não, eu não gostei desse livro, não. Eu quero que fala sobre cada espécie. Porque da tartaruga tem um monte de espécie. Aí você para e pensa. Adão deu nome a todas as espécies, Maria. Às vezes a gente quer criar alguma coisa, fica com a cabeça saindo fumaça, né? E ele foi lá e pam, 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 pam. A Evinha sai da onde? Da costela do homem. Ela diz, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Uai, a mulher saiu inteligente igual ele. Deus não ia fazer a mulher burra. Jamais. Mas, o que aconteceu? A Bíblia nos ensina que a serpente aqui no primeiro era o que? Mais astuta que todos os animais. E Eva foi deixando se levar. Igreja, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que não está de acordo com a palavra. Sai fora. Oh, vamos ali. Quantas vezes a gente vê jovens que caem na onda dos amigos? Vamos fazer ali uma paradinha, vamos fazer ali. E aí, quando vê, está preso.
Por quê? Porque deu ouvido à serpente. Vamos lá em 2 Coríntios, que essa palavra aqui falou muito ao meu coração. Eu meditei agora nela de noite, capítulo 11, versículo 3, quando Paulo fala, gente, tem umas coisas que saltam aos meus olhos na Bíblia que eu fico admirado como Deus ele é lindo, maravilhoso, perfeito, e ele quer nos ensinar para que a gente não venha perecer, não venha cair. Aí você pode falar: "Ah, pastora, mas quem que não pecou? Tá bom. Mas se você tem condição de não pecar, não peque, fica firme, resista o diabo, ele fugirá de vós." A Bíblia nos ensina isso. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Vamos lá, eu quero que você leia. Quando ele fala que temo, não é, não é temor de Deus, ele tem medo. Medo do quê, pastor? Olha lá. Temo que, assim como a serpente, vamos lá, igreja, com a sua enganou quem? Eva. Assim também o quê? A mente de vocês seja o quê? E o que mais? Igreja, quando Paulo fala sobre a sua mente se corromper, que ele tinha medo, sabe o que Paulo estava falando? Corromper é. Esse aqui é forte. Abre os olhos, ouvido, e deixa a palavra entrar. Quando Paulo fala que ele tinha medo que o povo se corrompesse, ele está falando assim: eu tenho medo que vocês venham profanar o quê? O templo do Senhor. Igreja, presta atenção. Abra o seu ouvido, seu coração. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. O que é, melhor dizendo, você está profanando esse templo com as mentiras do diabo. Pastor, eu oro, as coisas acontecem. O templo está puro? O templo está alinhado com a palavra? Igreja, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, tudo que eu planto eu vou colher, igreja. Aí eu profano o templo, ele diz assim: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também o quê? A mente de vocês seja o quê? Corrompido. O templo do Senhor seja corrompido com as mentiras do diabo. Não contamine, não profana o templo do Senhor, igreja. É bonita, mas não está no templo. É seu, pegue. Não é seu, deixa lá. Vocês estão entendendo, igreja? Pelo amor de Deus, vocês querem que eu escreva aqui, que eu desenhe isso aqui? Quantos templos estão profanados? Olha aqui para mim, por gentileza, não tirem minha atenção. Quantos templos estão profanados? Com mentira de Satanás. Eva, quando aceitou a conversa da serpente, ela profanou o templo que era do Senhor. Igreja, cuida desse templo. Não deixa o diabo profanar com mentira, pensamento, com atitude, com sentimentos que não é do Senhor. Paulo disse que nós temos que ter os mesmos sentimentos que houve quem? Cristo. Cristo perdoou? Também vou perdoar. Cristo amou? Também vou amar. Não, mas eu vou amar aquele. Não, você tem que amar todos, até aquele que te persegue. Eu tenho que ter o mesmo sentimento. Porque quando eu não tenho, presta atenção aqui, quando você não tem esse sentimento que é de Deus, mas você tem os sentimentos malignos, que é da serpente, que é de Satanás, não, serpente, Satanás, o que você fez? Você profanou o templo. Com ódio, com mágoa, com falta de perdão, com arrogância, soberba, com orgulho, com altivez, com as mentiras, fala mentira. Como assim? Igreja, não deixa Satanás profanar o seu templo, o templo que é de Deus. Quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus,
Dai graça, Senhor, ao teu povo. Ele está dizendo: olha, temo, tenho medo. Que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, engana nós. O olhar, às vezes, cobiçoso, às vezes julgador, né? Ah, por que a pastora escolhe fulano para estar do lado dela? Por quê? Porque isso não acontece muito disso. Essa igreja já não é assim. A gente tem que deixar o templo do Senhor o quê? Limpo.